Eis que o semeador saiu a semear. Mateus 13, 3. Este era um acontecimento muito importante. Não digo que seria importante se você levasse em consideração o caso em particular. No entanto, se considerar a grande quantidade de casos a que essa parábola se aplica, torna-se muito importante no conjunto. Eis que o semeador saiu a semear. Sim, Cristo crê ser digno de menção que um único semeador tivesse saído a semear, que um cristão tenha ido pregar em uma reunião numa praça rural, ou conduzido uma classe bíblica, ou tivesse falado em qualquer lugar em nome do Senhor. Mas quando pensamos sobre as centenas de pregadores do Evangelho que saem a semear todos os domingos, e nas miríades de professores que vão instruir as crianças em nossas escolas dominical, é certamente, no conjunto, o acontecimento mais importante sob o céu. Você poderá omitir, ó anjo escriba, o fato de que um guerreiro saiu à batalha, pois é muito mais importante registrar que o semeador saiu a semear. Pode até esquecer que um cientista foi a seu laboratório e fez uma descoberta, pois nenhuma descoberta pode se igualar em importância ao costumeiro processo de semeadura. Você ouve a canção da colheita, vê as carroças carregadas, seguindo uma a outra numa longa fila em direção ao celeiro do fazendeiro. Se sim, lembre-se de que não haveria abundância de grãos se o semeador não saísse a semear. À medida que a vara bate o trigo, ou a debulhadora faz o grão saltar por entre a palha, e o moinho o esmaga alegremente, e as mulheres trabalham a massa, e o pão é colocado à mesa, e pais e filhos são alimentados até se satisfazerem, não se esqueça que isso jamais poderia ocorrer a menos que o semeador saísse a semear. Dessa ação depende a própria vida humana. O pão, que é o sustentáculo da sua vida, seria partido e lhe seria retirado, e a vida não continuaria se o semeador não saísse a semear. Isso me parece provar que o acontecimento registrado em nosso texto é de máxima importância e merece ser narrado. E, queridos amigos, a semeadura espiritual representa, no mundo espiritual, o mesmo que a semeadura ocupa no mundo natural. É muito importante sairmos para pregar o Evangelho. Para alguns, pode parecer uma questão pequena que eu ocupe este púlpito, e não exagerarei na importância desse fato, embora a eternidade possa não esgotar tudo o que resultará da pregação do Evangelho aqui. Haverá almas arrancadas como feixes do fogo, salvas com uma eterna salvação, lâmpadas acesas pelo Espírito Santo que brilharão como estrelas no firmamento de Deus para sempre e sempre. Quem saberá, ó professor, enquanto você trabalha entre os infantes, qual será o resultado dos seus ensinamentos? O bom milho pode crescer em campos bem pequenos. Deus pode abençoar suas palavras simples ditas aos bebês. Como saber, ó meu irmão iletrado, o que pode resultar dos seus esforços quando você se levanta para falar a uns poucos colegas na reunião naquela cabana? A vida ou morte, o céu ou o inferno podem depender de semear a boa semente do Evangelho. Isto é, se o Senhor for em sua companhia e você sair como semeador que saiu a semear, esse será e deverá ser o acontecimento mais importante que pode ocorrer. Ouça a canção dos anjos. Veja o transbordante esplendor e a glória excelsa da face do seu Pai Celestial. Ele se regozija porque almas nascem para Jesus. Mas como poderia haver essa alegria no curso normal das coisas e falando à maneira dos homens, sem que houvesse a pregação da palavra? Pois ainda agrada ao Pai salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Assim sendo, não me excusarei por novamente pregar sobre um acontecimento de tanta importância, mesmo que registrado em palavras tão simples. O semeador saiu a semear. Não sabemos nada sobre ele, exceto que era um semeador. Sua individualidade parece ter sido tragada por seu ofício. Não temos conhecimento de quem era seu pai, ou sua mãe, ou irmã, ou irmão. Tudo o que sabemos é que ele era um semeador, e gosto de ver um homem que é tão ministro que não seja algo além de ministro. Não importa quem ele seja, ou o que tenha, ou o que mais faça, contanto que cumpra esse ofício. Ele perde sua identidade em seu serviço, embora a recupere novamente de outra forma.
perde sua individualidade e se torna, de uma vez por todas, um semeador, nada além de um semeador. Observem, queridos amigos, que há muitas questões pessoais irrelevantes. Aqui não se menciona se ele era um semeador refinado ou rústico, e não importa qual dos dois fosse. Assim também é com os trabalhadores de Cristo. Deus abençoa todo tipo de homem. William Huntington, que nasceu em 1745 e morreu em 1813, era um pregador inglês que fundou muitas igrejas por toda a Inglaterra e era apenas um minerador. Levou muitas almas a Cristo. Alguns duvidam disso, mas em meus primeiros dias como cristão, conheci muitas pessoas excelentes desta terra que eram filhos espirituais desse minerador. Thomas Chalmers, que nasceu em 1780 e morreu em 1847, um pregador e professor escocês, conhecido como o grande clérigo escocês do século XIX, ficava no extremo oposto, um mestre do discurso culto e gracioso, um homem bem instruído e treinado, e que multidão ele levou a Cristo. Assim, quer seja Huntington ou Chalmers, não importa, o semeador saiu a semear. Um pregador fala, como Roland Hill, que nasceu em 1795 e morreu em 1879, professor, inventor e reformista social inglês, em linguagem bem simples, mas com um toque de humor, era insuperável. Outro, como Robert Hall, que nasceu em 1764 e morreu em 1831, era um pastor batista e pregador, um intelectual, usa grande estilo de discurso, cheio de retórica brilhante, que dificilmente condescenderia aos homens de nível mais simples. E, no entanto, Deus abençoou a ambos. De que importa se o discurso fosse coloquial ou retórico, desde que Deus o abençoasse? O homem pregava o evangelho. Como ele o fazia, não precisava ser declarado. Ele era um semeador. Saiu a semear e uma grande colheita veio como resultado da sua semeadura. Agora, meu amado irmão, você começou a falar de Cristo com zelo, mas está preocupado porque não sabe falar como o senhor fulano de tal? Não tente falar como ele. Você diz: ouvi um homem pregar uma noite dessas e quando ele terminou, achei que eu jamais poderia voltar a pregar. Sinta apenas que você deve semear a boa semente do reino, e se não possuir a mão tão grande quanto outros semeadores, e não puder semear o mesmo tanto de uma vez, vá e semeie com suas mãos menores, preocupando-se apenas em plantar a mesma semente, pois Deus aceitará o que você faz. Você se entristece por não saber tanto quanto alguns e por não poder ter a mesma instrução que eles têm. Lamenta não possuir as habilidades poéticas de uns ou a perspicácia santa de outros. Por que você fala de tais coisas? Nosso Senhor Jesus Cristo não fez. Ele simplesmente diz: o semeador saiu a semear. Jesus não nos diz como ele se vestia. Não menciona se era negro ou branco, ou que tipo de homem era. Não nos fala nada além de que era um semeador. Você, meu querido amigo, tentará ser nada além de um ganhador de almas? Não se preocupe com idiosincrasias, ou seja lá como a chamem. Siga em frente e semeie a boa semente, e que Deus o abençoe ao fazê-lo. A seguir, perceba que, da mesma forma como as questões relativas ao homem são completamente irrelevantes para serem registradas, seu nome e fama não estão escritos no livro. Você quer que seu nome seja colocado em tudo que faz? Cuidado para que Deus não lhe conceda seu desejo e depois lhe diga: aí está, você fez tudo para si mesmo, então recompense a si próprio por isso. Quando puder, mantenha seu nome longe de tudo o que faz para o Senhor. Antes, eu notava que em Paris não havia sequer uma ponte ou prédio público sem a letra N nele. Hoje, percorra toda a cidade e encontre um N se puder. Napoleão esperava que sua fama viveria no impecável mármore, contudo, no final das contas, ele escreveu seu nome na areia. E se qualquer um de nós, em nosso ministério, acharmos ser de extrema importância fazer nosso nome proeminente, estamos todos na direção errada. Quando a George Whitefield, que nasceu em 1714 e morreu em 1770, grande evangelista itinerante anglicano inglês, foi solicitado de que inaugurasse uma nova denominação, ele disse: não condeno John Wesley pelo que fez, mas eu não posso fazer o mesmo. Que meu nome pereça
e que o nome de Cristo dure para sempre e eternamente. Não se angustie se o seu nome diminuir na posteridade, mas preocupe-se somente em ser lembrado pelo que fez, como esse homem é lembrado pelo testemunho de Cristo de que era um semeador. O que ele fez em sua semeadura é registrado de alguma forma, mas apenas o que se refere a seu trabalho em especial. Onde sua semente caiu, como cresceu ou não, e o que resultou disso, está tudo lá. No entanto, nada se diz sobre sua vida ou história. Oro para que vocês não estejam ansiosos para coisa alguma que venha embalsamar sua reputação. O embalsamamento é para os mortos, assim que os vivos possam contentar-se em deixar que seu nome e sua fama sejam dispersados pelo mesmo vento que os trouxe. Afinal, de que importa a nossa reputação? É apenas a opinião ou o hálito dos homens, e isso é de pouco ou nenhum valor para os filhos de Deus. Sirvam a Deus fielmente e depois deixem seu nome e fama a seu cuidado. Há um dia por vir em que os retos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Não possuímos registro do nome e da fama desse homem, contudo, sabemos algo sobre ele. Sabemos que deve ter sido primeiramente um consumidor, ou jamais teria se tornado um semeador. O Evangelho é a semente para o semeador e o pão para o consumidor. E todo homem que realmente sai a semear por Deus precisa ser, primeiramente, alguém que consome o que planta. Não há um homem na face da terra que pise o sulco do campo e semeie a semente que não seja primeiro um consumidor do pão. E não há um verdadeiro servo de Deus debaixo da abóbada celeste que não seja primeiramente alimentado pelo Evangelho antes que o pregue. Se houver alguns que finjam semear, mas que jamais se alimentaram, Deus lhes tenha misericórdia. Que profanação da pregação é o homem tentar pregar o que ele mesmo não conhece. Que violação é até para a aula da escola dominical que um jovem ou uma jovem não convertidos sejam professores de outros. Creio que isso não deveria ser permitido. E onde tem sido permitido, ordeno a quem quer que esteja tentando ensinar o que eles mesmos desconhecem, que clame a Deus para que os ensine, a fim de que não vão e finjam falar em nome do Senhor às crianças, até que, antes de tudo, Cristo tenha lhes declarado a paz e o perdão a seu próprio coração e que ele tenha formado neles a esperança da glória. Que cada trabalhador aqui pergunte a si mesmo: tem me alimentado e desfrutado dessa boa palavra que estou afirmando ensinar a outros? Depois de ser um consumidor, ele também precisa ser um recebedor. Um semeador não pode semear se não tiver sementes. É mera zombaria subir e descer um campo simulando espalhar a semente de uma mão vazia. Não há muito do autodenominado trabalho cristão que é exatamente como isso. Aqueles que se envolvem nele não possuem coisa alguma a oferecer e, portanto, nada oferecem. Não há como extrair de um homem ou mulher o que não está neles. E não se pode pregar ou ensinar, ao modo de Deus, o que não estiver primeiramente em seu próprio coração. Precisamos receber a semente do Evangelho de Deus antes que possamos semear. O semeador vai ao celeiro do seu amo e recebe muitos bushels, unidade de medida de grãos e farinhas, e ele recebe esses muitos bushels de trigo. Após isso, sai e o semeia. Receio que alguns pretensos semeadores falham nesse quesito de serem recebedores. Apressam-se em assumir turma ou para pregar aqui e acolá ou em qualquer parte, mas não tem nada em si. O que é o seu discurso senão latão que ressoa, um símbolo que retine, até que tenha recebido a palavra viva do Deus vivo e seja enviado por ele para proclamá-la aos homens. O verdadeiro semeador também é um disseminador da palavra de Deus. Nenhum homem é semeador a menos que espalhe a verdade e a verdade somente, não suas ideias. Se não pregar a verdade, não é um semeador no real sentido do termo. Um homem pode assobiar em meio aos sulcos e as pessoas podem confundi-lo com um semeador, porém ele não o é. E se não houver naquilo que pregamos a verdade real e sólida da palavra, por mais belamente que exponhamos os nossos doces vazios, não estamos servindo ao Senhor. Devemos realmente espalhar a semente viva ou, de outra forma, não somos dignos do título de semeadores.
Parece que sabemos pouco sobre esse semeador, contudo, reconhecemos também que ele era de linhagem nobre. O que o nosso Senhor disse de fato foi: o semeador saiu a semear. E penso que o vemos vindo dos palácios de marfim da glória única de sua própria natureza eterna, descendo a Belém, tornando-se um bebê, aguardando até que a semente estivesse madura, e depois de pé no Jordão, na encosta da colina, em Cafarnaum e Nazaré, e em todo lugar, espalhando aquelas grandes sementes que fizeram o descampado e os lugares solitários regozijarem-se, e o deserto se alegrar e florescer como a rosa. Veja como a cristandade brotou da semeadura daquele homem de Nazaré. E nosso glorioso Senhor há muito colheu e ainda hoje colhe o resultado dessa semeadura nas encostas dos montes da Galileia. O semeador saiu a semear. Você não se alegra em ser parte dessa nobre linhagem? Não pensa que seja a mais elevada honra estar entre aqueles que semearam o Evangelho de Deus, mesmo que seja o último dos semeadores? Contudo, quem foram os semeadores que o sucederam? Homens dos quais o mundo não era digno. Homens que sofreram por seu Senhor e Mestre. Seus apóstolos e aqueles que receberam sua palavra e que foram fiéis até a morte. Um exército santo composto de pessoas de todos os tipos, idosos e jovens, ricos e pobres, sábios e iletrados. E sempre há um bando de semeadores saindo a semear. Homens que não podem deixar de fazer, como por exemplo o latoeiro de Bedford, como também era conhecido o brilhante autor inglês John Bunyan, que nasceu em 1628 e morreu em 1688. Ordenaram-lhe que não mais lançasse a semente, colocaram-no na prisão, pois caso contrário ele continuaria a fazê-lo. Contudo, através da janela daquela prisão, ele se manteve semeando grandes punhados da semente que estão, ainda hoje, caindo sobre nossos amplos acres e também em outras terras. Quando lhe ordenaram que se calasse, ele disse: se vocês me libertarem da prisão hoje mesmo, pregarei novamente amanhã, pela graça de Deus. Assim sendo, responderam-lhe: volte à sua cela, Senhor. Sim, Bunyan respondeu, e lá permanecerei até que o musgo cresça sobre minhas pálpebras, antes que eu lhes faça qualquer promessa de ficar em silêncio. Ele precisava semear, não podia evitá-lo. Bem, hoje em dia, imagina-se que a nova teologia deve pôr um fim ao nosso semear da boa palavra do reino. Mas ela o fará? Creio que os semeadores ainda sairão a cada ruela e beco da cidade, a cada aldeia e vilarejo do nosso país, se Deus quiser, pois o Evangelho é tão eterno quanto Deus que o deu e, portanto, não pode morrer. E quando pensarem que mataram a planta, ela brotará por todos os lugares ainda mais vigorosa do que anteriormente. O semeador não é apenas um homem de linhagem nobre, mas também um trabalhador junto com Deus. É desígnio divino que cada planta propague e reproduza a sua espécie. E particularmente é seu propósito que o trigo e outros cereais tão úteis ao homem continuem e se multipliquem na face da terra. Quem deve fazê-lo? Deus assegurará que seja feito e normalmente empregará os homens como seus agentes. Há algumas sementes que jamais podem ser lançadas por homens, somente pelos pássaros. Não preciso entrar em detalhes, mas é fato que nenhum ser humano poderia fazer essas sementes crescerem se eles mesmos as semeassem. Precisa ser feito por um passarinho. No entanto, quanto ao trigo, o homem deve semeá-lo. Você não irá a qualquer parte do mundo e encontrará um campo de trigo a menos que tenha sido lançada a semente que o produz. Poderá encontrar campos cheios de cardos, porém o trigo precisa ser semeado. Ele não é silvestre, precisa dos seres humanos para cuidar dele. Assim Deus se une ao homem na continuidade do trigo sobre a face da terra. E o ordenou de tal forma que, mesmo que pudesse espalhar o Evangelho por meio do seu Espírito, sem as vozes humanas, mesmo que pudesse trazer miríades indizíveis sem qualquer instrumentalidade, ele não o faz. E como meios para atingir o fim que ele prevê, Deus quer que você fale, que ele possa falar, então, por seu intermédio, e que ao falar a semente que trará colheita abundante seja espalhada. Eis que o semeador
saiu a semear. Mateus 13, verso 3.